Hoje você vai aprender a acender as luzes com estalar de dedos. Não, tô brincando, é com Photoshop mesmo. Essa aqui é a imagem original. Eu posicionei o casal lá na hora da foto. Esse ambiente estava escuro. A gente tinha apenas algumas luzes que entravam nas janelas laterais desse ambiente. Eu quis criar um contraluz posicionando o meu flash atrás do casal, num tripé. Eu regulei a fotometria do ambiente para ter a entrada de luz necessária para mim, para eu poder fazer essa foto. Depois eu ajustei com a luz do flash para conseguir esse estouro de luz. Eu queria justamente esse efeito, um contraluz que fizesse o recorte do casal ali na área do cabelo, dos pés. Tanto é que projeta até uma sombra para cá, né? A sombra do casal. Porém, a gente não tinha acesso à luz artificial desse ambiente. A gente não tinha como acender essas luzes, né? Das arandelas, dos lustres. Então eu já pensei na pós-produção. Eu tinha que adicionar isso no Photoshop de alguma forma. Vamos dar uma olhada como é que eu fiz. Então a primeira coisa que eu fiz foi a limpeza de cena. Perceba aqui no fundo, eu fiz a remoção de alguns objetos, alguns elementos que chamavam a atenção. Trabalhei também aqui na pele. Depois eu criei um ajuste de curvas para adicionar mais luz, mais luminosidade no casal. Então eu puxei um pouquinho mais para cima aqui a luminosidade e criei uma máscara para aplicar essa luminosidade somente no casal. Eu pintei essa máscara de branco. Você sabe que na máscara, tudo que aparece em branco é aplicado o efeito no Photoshop. E o que aparece em preto na máscara, na verdade, o Photoshop está escondendo esse efeito. Depois disso, eu precisava criar os primeiros spots de luz, que são as lâmpadas, as bolinhas de luz. Eu tinha que fazer isso em cada arandela, em cada espaço que eu tinha na imagem. Esse foi o primeiro resultado. Veja, estou te mostrando antes e depois. Ainda não convence, mas a nossa iluminação começou a partir daí. Criar esses pontinhos de luz. Como é que eu fiz esses pontinhos? Eu criei a primeira camada, chamada Lâmpadas 1. E aqui com a ferramenta Pincel, na cor branca, opacidade em 100%, fluxo em 100%, eu fui criando pontinhos de luz. Uma coisa importante também é deixar a dureza do pincel em 0%, porque dessa forma o centro do pincel fica intenso e as extremidades ficam transparentes. Aí eu ajustei o tamanho da bolinha e fui fazendo cliques dessa forma, adicionando os pontinhos de luz. Eu fui aplicando em cada uma das arandelas. Depois disso, eu dupliquei a camada para intensificar o efeito. Deixei essa primeira camada com modo de mesclagem divisão, porque é um modo de mesclagem que trabalha com os tons claros. Fiz uma cópia dessa camada e deixei o modo de mesclagem em luz indireta. Nessa cópia da camada, eu apliquei também um filtro de desfoque gaussiano, para deixar ainda mais espalhado esse efeito de luz. Aí eu criei uma camada de cor sólida e apliquei um tom mais amarelado para essas lâmpadas. Eu precisava criar também um espalhamento dessa luz numa região maior. Eu fiz isso utilizando a técnica de gradiente. Eu comecei aplicando essa técnica aqui nos lustres de cima e nos do meio. Depois eu apliquei o efeito nas arandelas menores, uma a uma. Eu coloquei tudo dentro de um grupo para poder ficar mais organizado aqui dentro do Photoshop. Perceba que para cada arandela eu criei um efeito separadamente. Vou dar um zoom para você perceber aqui, ó. Cada arandela tem um efeito separadamente. Como é que eu fiz para aplicar esse efeito? Eu vim aqui embaixo, nesse ícone, dei um clique e vim em degradê. Tá? Vou dar um OK aqui e vou passar para cima para mostrar o efeito separadamente. Entrando aqui no preenchimento gradiente, que foi esse que a gente acabou de criar, você vê que ele aparece aqui no estilo como linear. O linear ele faz uma aplicação 100% nessa região aqui embaixo e ele vai perdendo força, vai ficando transparente até chegar em 0% de opacidade. A gente vai primeiramente mudar aqui o estilo de linear para radial, porque a gente quer esse efeito justamente de forma radial, de dentro para fora. Feito isso, a gente precisa agora colocar as cores dentro do nosso gradiente. Aqui em degradê eu dou um clique. Aqui do lado esquerdo é a área central e do lado direito representa a área externa, essa parte transparente da nossa imagem. Então, do lado esquerdo, eu cliquei aqui em cor, puxei aqui
para um tom mais alaranjado e deixei o branco, não exatamente branco, mas um pouquinho para a direita, pegando um pouquinho do tom alaranjado. Dei um OK. Esse outro slider da direita, eu puxei ele para cá, um pouquinho para a esquerda. Nesse slider eu tenho que pôr agora um tom um pouco mais alaranjado. Então eu vim aqui novamente e puxei um pouco desse tom para cá, para a direita. Você pode colocar qualquer cor que você quiser. Inclusive é dessa forma que a gente cria um sol artificial na nossa foto. Se você de repente fez uma foto num dia nublado e quer adicionar um sol lá no seu horizonte, é dessa forma que você faz. Coloquei aqui um tom mais alaranjado, dou um OK. Aqui você pode deixar essa luz mais centralizada ou mais espalhada. Conforme você abre mais aqui, a luz se espalha mais. Dei um OK. E por fim, agora a gente só vai ver o tamanho desse ponto de luz. Isso a gente faz aqui em escala. Então a gente vai escalando para menos, vai diminuindo o tamanho desse ponto de luz. Fui diminuindo esse ponto para um tamanho bem pequeno. Com a ferramenta ainda aberta, a gente clica sobre o pontinho de luz e coloca ele onde a gente acha interessante. E continua regulando aqui o tamanho desse ponto de luz. Vou deixar aqui em 10%, só para exemplificar. Dou um OK. E foi dessa maneira que eu fui fazendo ponto a ponto esse espalhamento de luz, tá? Vou apagar agora aqui. Vou voltar aqui para as arandelas só para a gente ver uma luz específica aqui. Deixa eu escolher uma. Vamos nessa aqui, que está nesse cantinho esquerdo. Então aqui, vamos dar uma olhada aqui. Eu dou 2 cliques. Veja, eu deixei a escala em 15%, estilo radial. Aqui dentro eu deixei as cores dessa maneira. A primeira cor aqui. Para cada imagem vai funcionar de um jeito diferente, tá? Você pode ter uma imagem com cores diferentes, você vai ter que ajustar essa cor para cada imagem. Foram as cores que eu utilizei para arandela. OK. Depois eu fui dando Ctrl J para duplicar essas camadas e fui colocando cada um desses em cima de uma arandela. Uma coisa importante, eu não queria que essa luz invadisse toda a cena, tanto nos tons escuros de sombra quanto os tons claros de luz. Para fazer essa filtragem, primeiro eu agrupei tudo numa camada e depois, aqui na camada do grupo, eu dei 2 cliques no canto direito para ele abrir as propriedades do estilo de camada. E aqui embaixo, dá uma olhada, ó, onde está escrito camada subjacente, ele vem por padrão assim, com esses 2 sliders, o branco e o preto, nas extremidades. Eu queria que esse espalhamento de luz, esse efeito de luz, ele estivesse preenchendo mais as áreas claras da minha imagem. Aqui você percebe que esse ponto de luz está ofuscando tudo, ele está cobrindo toda a área da minha imagem. Eu não quero isso. Eu queria que algumas áreas de sombra da minha imagem não recebessem essa iluminação. Para isso, eu peguei o slider da sombra, comecei a arrastar para a direita. Conforme eu faço isso, você percebe que alguns pontos da luz vão se apagando nessas áreas selecionadas. Só que eu não queria que fosse de forma brusca. Para isso, eu apertei o Alt do teclado, cliquei aqui na seta e consegui abrir o slider em 2 partes. Dessa forma eu consegui fazer uma transição desse preto, deixando muito mais suave o efeito. Tá vendo? O próximo passo foi trabalhar nas cores. E agora eu precisava deixar esse ambiente um pouco mais escuro para poder aparecer bem o efeito das lâmpadas. Para isso eu criei uma camada de ajuste de curvas, criei um ponto aqui no centro e puxei para baixo para escurecer a minha imagem. E mais uma vez eu abri aqui o estilo de camada, clicando do lado direito dessa camada que eu acabei de criar,
e puxei os sliders agora da área de luz para a esquerda, para tirar esse efeito de escurecimento da imagem dessas áreas claras. Eu não queria escurecer a iluminação das lâmpadas, eu queria que elas continuassem com a mesma intensidade. Eu queria apenas escurecer o ambiente, não as lâmpadas. Então, eu cliquei aqui no slider, agora do lado direito, puxei para a esquerda, para tirar esse efeito ali das lâmpadas. Com o Alt pressionado, eu cliquei aqui e abri essa setinha. E fui fazendo uma transição mais suave da minha imagem. Olha só. Dei um OK e ficou dessa maneira. Só que essa parte aqui de cima ainda não me convencia. O que eu fiz? Eu criei mais 2 camadas de efeito gradiente e adicionei a minha cena. Aí eu trabalhei da mesma forma, criando aqui áreas onde eu limitava o alcance da luz. Nesse caso, eu não queria que a luz pegasse nessa parte de sombra. E também criei uma máscara, apagando aqui das áreas de cima a luz, porque já que a luz estava dentro da arandela, ela tinha que estar sendo refletida para baixo e não para cima. Então eu criei aqui uma máscara da camada e com o pincel na cor preta eu fui apagando nas partes de cima o efeito da luz. Para finalizar, eu ainda achei que faltava uma luz, um pontinho de luz aqui do lado esquerdo. Eu tirei uma cópia dessa lâmpada, inverti e coloquei do outro lado, dessa forma. Selecionei a área, dei um Ctrl J, Ctrl T, dentro aqui da área de transformação, cliquei com o botão direito, virar horizontalmente. Ele cria um espelhamento da imagem. Aí eu encaixei aqui no local certo, criei uma máscara dessa camada e com um pincel em preto, um fluxo bem baixo, por volta de 10%, eu fui apagando para poder mesclar com o fundo. Dessa forma, eu consegui esse resultado. Fiz mais algumas limpezas da imagem e aí está o antes e o depois. Com essas técnicas, você abre um mundo de possibilidades de iluminação nas suas fotos. Se você gostou do conteúdo dessa aula, já se inscreve aqui no canal. Eu sempre vou trazer conteúdos semelhantes para aumentar ainda mais o seu conhecimento técnico de Photoshop. Deixa aqui na área de comentários as suas ideias para próximos vídeos, que com certeza eu vou fazer o possível para trazer sempre novidades para você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.